TV Com Debate já está no ar, hoje segunda-feira, dia 29 de fevereiro, ano bissexto, então temos o 29º ano do dia de fevereiro. Ontem nós tivemos uma chuva que castigou todas as cidades da Baixada Santista, nenhuma escapou, tivemos vários problemas nos sistemas viários. Aqui em Santos houve uma queda de barreira no Morro de Santa Terezinha, algumas casas ficaram interditadas, as pessoas que estavam na rua ontem ficaram aterrorizadas. Em São Vicente, por exemplo, muitas ruas, os motoristas para fugir dos alagamentos tiveram que andar na contramão. Zona Noroeste de Santos também um caos, a chuva não poupou nenhum bairro, nenhuma cidade. Para a gente falar dos problemas que a chuva traz e também a inoperância dos nossos gestores para regulamentar algumas obras e para resolver esse flagelo que tanto atormenta as pessoas, e agora não tem região que a gente possa dizer, olha, tem uma região que sofre mais porque ela fica numa área mais periférica ou é uma região mais carente. Não. Hoje, da Orla da Praia até, no caso de Santos, a Zona Noroeste, em São Vicente a mesma coisa, na Orla da Praia até a área continental, em Praia Grande a mesma coisa, não há diferença, pelo menos nesse aspecto todo mundo é igual, todo mundo é prejudicado. Para a gente conversar e tentar entender o porquê da inoperância dos nossos gestores em relação a isso, eu recebo hoje o ex-deputado estadual Luciano Batista. Boa noite, Luciano Batista, muito obrigado pela presença, finalmente consegui trazer você aqui na TV Com Debate, muito boa noite. Boa noite, Guto. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar com você aqui. Nós três aqui, o trio Parada Dura, vamos aqui debater esse assunto que deixou todo mundo literalmente de cabelo em pé, ontem e hoje, né? Hoje também choveu, você estava falando que você vindo para cá, para a TV, também pegou uma carga... Peguei, uma chuva forte. Completando a nossa bancada hoje, João Vilela. Tudo bem, João? Tudo bom. Você também tem uma história ontem durante a chuva, né? Tenho. Fui refém dessa inoperância que você acabou de colocar. Boa noite a todos, boa noite, Guto, boa noite, Luciano. Ficou preso no... Fiquei preso no trânsito. Aliás, na realidade, nós somos reféns. É uma vergonha o que nós passamos nessa nossa cidade, nossa região. Primeiro que a AGEI não funciona, esse negócio de região metropolitana, isso é balela, isso é para dar cargo para algumas pessoas extremamente incompetentes. Porque estão lá, é a região metropolitana mais antiga do Brasil, fora as capitais, a primeira região fora a capital no Brasil, pessoas extremamente incompetentes. Nós somos reféns. Eu desci ontem, fui para São Paulo, nós não temos direito, nós santistas, ou aqui da região da Baixada Santista, nós não temos o direito de subir a serra, porque nós, como formos descer, nós vamos descer numa estrada construída em 1950. Obsoleta, com o pedágio mais caro do mundo por quilômetro rodado, mais caro do mundo, sofrendo assaltos, que teve assalto ontem pela Anchieta. Eu desci ontem, eu tenho uma filha de 10 meses, desci com a minha sogra que é idosa, minha esposa e minha filha de 10 meses. É uma tensão de ponta a ponta. É uma roleta russa. É uma roleta russa, exatamente, é uma roleta russa. Desci, consegui passar para essa primeira bala perdida, né, que você passa ali, e você chegando em Santos, você se torna refém. Você não tem para onde ir. Se você for pela Nossa Senhora de Fátima, você ali é o mar. É o mar. Com a chuva de ontem, tudo alagado. Você chegou ali, deparou com a chuva, não parado. Tinha uma viatura da CET, uma viatura da Polícia Militar. Não havia ninguém de prefeitura, de qualquer canto, para organizar, para tentar melhorar. E dava para melhorar. Nessas horas de extrema necessidade da população refém, a quantidade de carros parados, aquela quantidade de água, bueiros entupidos, aqueles contentores, aqueles coletores de lixo passeando ali, por ali. Numa região, parado lá no carro, você começa a conversar com outros motoristas, com as pessoas. O senhor falou, eu sou leigo, mas eu sei que o mar é aqui do lado. Se tivesse uma tubulação desse tamanho, com vazão, o mar é aqui ao lado. O mar é ao lado da Martins Fontes. O mar é pertíssimo ali da Nossa Senhora de Fátima.
a maré estava abaixo. Eu tive a curiosidade de verificar como é que estavam as tábuas da maré, porque a maré estava baixa, Luciano. Se tivesse alta, eu concordo, difícil. Mas a maré baixa é incompetência. E sem ninguém, sem nenhum representante da prefeitura, CT... Não, esse pessoal eu acho que anda de helicóptero. Só uma visão aérea. Só visão aérea, ele olha, tá tudo bem. E todo lugar, sabe? Gonzaga, debaixo d'água. A entrada da cidade, Martins Fontes, debaixo d'água. Sabe? Todo mundo perdido, não sabia o que fazer. Ninguém sabia o que fazer. Então, nós estamos reféns. Nós descemos por uma pior estrada que possa existir, que é a Anchieta, de 1950, a estrada, pagando o pedágio mais alto, reféns de ser assaltado. Chegando aqui, você tem um alagamento monstruoso, sem a menor necessidade, e ninguém toma providência. Você, na zona noroeste ali, como aconteceu também em São Vicente, a quantidade de pessoas me mandando fotos e nós vídeos, temos fotos e um dizendo, vídeo olha, mandado pelos João, nossos espectadores, eu não chego na minha casa. Como é que eu faço? Eu morei ali na Vila São Jorge, há muitos anos atrás. Eu passei a situação de você, mesmo que você faça qualquer barricada na sua casa, começa a subir pelo ralo. Você não tem opção. E você perde imóveis, você perde seus eletrodomésticos, que custaram muitos e muitos dias de trabalho. Você já trabalha 5 meses por ano para pagar impostos. Pelo menos. Isso é conta por baixo, eu não confio nessa conta, é muito mais. E aí você começa a retrabalhar para você pagar os móveis e as coisas que você perdeu, sem contar doenças e outros problemas que a gente pode ficar aqui horas falando do problema, por total incompetência dos nossos gestores. E coloco a Câmara de Vereadores no mesmo bolo, porque a Câmara, a Prefeitura executa, o prefeito executa, o secretário executa, mas quem fiscaliza e quem é dono do orçamento e quem tem que ver se está sendo feita a obra ou não, são os vereadores. Luciano Batista, é culpa de São Pedro ou é culpa dos nossos gestores? Principalmente ali em São Vicente, que a gente sabe que são sempre os mesmos locais que enchem, mas ontem também, Presidente Wilson, intransitável, Gonzaguinha também cheio. São Vicente também, você estava ontem na rua? Na chuva ou estava em casa? Estava na rua. Sofreu então? A culpa de São Pedro, a culpa de São Pedro é zero. São Pedro, a água vem do céu aí e tem que haver um planejamento na nossa região. O João fez um desabafo aqui, e onde ele está coberto de razão, e nós temos aqui uma situação interessante na Baixada. Primeiro que há projetos importantes do governo estadual e federal para combate a enchentes. Projetos que foram debatidos ao longo dos anos e que chegaram recursos, tanto para São Vicente como para Santos. Claro que atingiu outras cidades, né? Mas o caos maior foi aqui. O que é engraçado é que em Santos atingiu a Zona Oeste e atingiu aqui a área nobre, o Canal 3, as pessoas olhavam de cima era água. Então, o que é isso, né? Isso é gestão. Isso é gestão. A Zona Oeste ali, próximo do canal, né? Vamos chamar de canal Jovenil de Melo, ali está muito pior. Em frente àquele supermercado Açaí, ali está pior. Está tudo pior. Como é que está tudo pior? Como assim está tudo pior? Porque não tem manutenção. O projeto Santos Novos Tempos de Santos, Santista, é isso que vocês estão vendo aí. É um gestor que tem aqui em Santos, eu vou ser um pouco mais profundo, chamado Paulo Alexandre Barbosa, que parece que está em Miami. Aqui não tem problema, Santos. Tudo para a Prefeitura de Santos é uma maravilha. E os caras brincam. Vamos pegar dinheiro e colocar no carnaval. Põe no carnaval. 15 pau. 15, por que é 15 pau? O que é 15 milhões? Quanto custa para limpar a rede de águas pluviais de Santos? Eu não sei, mas quanto custa? Será que é mais de 15 milhões? Depende de quem for fazer a obra, né? Depende de quem vai fazer a obra, né? Santos perdeu 40 milhões de reais do Banco Mundial nas obras da Zona Oeste. E eles falam, sabe o que é isso? Sabe o que o prefeito Paulo Alexandre fala? Não, está tudo bem. Está tudo bem. Olha o que está tudo bem. Será que está tudo bem? Será que as pessoas que perderam os móveis, que a água entrou nas casas, que entrou no carro, na moto... entrando na casa, será que está tudo bem? Está tudo bem mesmo? Não está. Então, o que a gente percebe, né? Você tem que ter uma ação das prefeituras forte na manutenção da cidade. E a gente percebe que isso não está acontecendo.
E a gente que acha, né? Porque o Paulo deve gostar, porque como São Vicente está muito ruim, então ele deve gostar. Pô, olha, Sim. Lá A tá comparação ruim, é feita dessa forma. não vai aparecer Santos, mas está aparecendo Santos. É que a gente tem uma Problemas peculiaridade, gravíssimos. Luciano, até que gostaria que você abordasse isso. Estamos numa ilha de São Vicente. Isso. Então, a comunicação dos gestores das duas cidades, principalmente Deveria nessa ser. situação, deveria ser muito fina, né? Eu queria que tivesse uma câmera filmando as reuniões do Condesme. Aí não tem Já foi uma câmera. Tem reunião? câmera. Eu fiquei 8 anos na Assembleia, eu fui nas reuniões, é uma piada. É uma afronta, é uma piada. E hoje está pior, O que acontece lá, Luciano? nada. Não Nada. se delibera, não se decide nada. É uma palhaçada. Só que hoje está muito pior, porque hoje está cheio de estrela. E que essas pessoas que ocupam esses cargos são remuneradas, Hoje, né? os gestores que estão lá hoje, bem, tocando... São remunerados, bem, né? bem. Essas pessoas. Não é as pessoas, são os prefeitos. Os prefeitos lá, as estrelas, Paulo Alexandre, esse é o mais. Então, não se resolve nada, não se faz nada, é uma reunião de estrelas. E aí, o Santista, o Vicentino e outros estão pagando a conta. Não se... Veja, todo mundo sabe que a rede tem que ser limpa, que tem que abrir as caixas, que tem que passar o caminhão, que tem que tirar... Não está acontecendo Você já isso. viu algum hidrojato em São Vicente? Você já conseguiu ver um caminhão fazendo a limpeza da galeria? Então, você o máximo que você vê é o cara ali, abrindo ali o bueiro e colocando uma enxadinha e tirando. A quantidade de hidrojato que existe na nossa região é ridícula. Não tem não tem. Não é, olha, o morador da Vila Margarida sofreu pra caramba, do Parque Bitaru, do Jockey, tá todo mundo sofrendo na vida. Mas na Itararé também tá. A água tá entrando, tá subindo, tá levando tudo. Tá em todo lugar, né? Lógico que a periferia de São Vicente está sendo Sofre mais tá ainda. Tá judiada. Os canais, não tem limpeza dos canais. O dinheiro que veio para fazer os canais, lá atrás, no outro governo. Claro que o governo atual tem culpa, mas o outro governo que recebeu a grana. Quase 13 milhões, não fez. O governo passado não fez as obras. Começou a fazer lá o Cid de Araújo e até hoje não terminou. Sim, é um vexame o que fazem. O que tem que ser feito? Tem que se aproveitar os projetos do governo estadual, em especial do governo federal. Tá mandando E dinheiro? usar o dinheiro. Claro que manda, se tiver projeto, manda. Se o projeto estiver correto, manda. Aí que tá. Se tiver um projeto... Agora, os caras não mandam, os caras perdem recursos do DAD, perdem recursos de investimentos do PAC. Vão perdendo. Por decurso por prazo. Por falta de Por prazo projeto, tem porque não projeto. termina a obra. Porque não termina a obra. Passa do prazo. Passa do prazo, estoura o valor. São coisas assim, vocês viram aqui, aqui em Santos, o Hospital dos Estivadores, isso aqui assim, é um O mico. Papa entregou e fez a inauguração. Sim, Faz 4 anos isso. Isso, faz 4 Mas anos. já teve 2 inaugurações, Teve né? 2. Inauguração Aí gastaram negócio agora, é bom. acho que foi 25 milhões. Agora descobriram que está faltando 40 milhões. Para equipar o hospital. Não, para equipar é mais 40. Para finalizar em mais 40. Quer dizer, do papo para cá, vai chegar em 100 milhões. Hospital... Ele desapropria, acho que por 13. Vamos fazer uma conta? 13 com 40 para concluir a obra, 53. Com 46 para equipar, Bom, 99. Já está em 100. 100, né? E são 200 leitos. E as pessoas, E o pessoal não tem noção que são 100 milhões, né, Luciano? Não tem. Não. E aí, nós estamos falando assim, quando ficar pronto, isso, e até lá, vai aumentar mais. Então, hoje, o que está acontecendo na nossa região, assim, são os números que me assustam. E não tem efetivamente o serviço prestado. Então, é preciso que os prefeitos saiam do pedestal e vão governar de fato. Vão fazer o que a cidade pede. A cidade pede um gerenciamento, uma manutenção. Não é possível... Uma zeladoria, né? Não é possível ter tanto lixo na cidade. Não é possível ter a quantidade de bueiros entupidos na nossa ilha, na ilha. É a ilha de São Vicente. A ilha de São Vicente ela comporta 2 cidades, Santos e São Vicente. Então, E se não tiver união, Luciano? não adianta. E uma de Não costas para adianta. outra, Pega as imagens da... o canal da Monteiro Lobato. Olha, isso aí é praia. Isso é a hora da praia. Isso é praia. Perto da divisa. Olha Ali lá. é canal 1. Aí é Santos, aí é Santos. Ali é... Esquina ali Aí é próximo Santos. de quebra-mar. Zé Menino ali. É esquina da Quase é frente isso ao aí. emissário. Em frente ao emissário. Canal 1. Exatamente. Imagina as garagens como é que estão agora ali. Subterrânea já era. Já foi. E isso aí... Aí, ó. A gente tem imagem de residências agora. Com água. Então, essa situação, olha isso aí. Essa situação de caos que Aí, nós encontramos. você passou por isso aí ontem, né, João? Parado. Olha, sem à noite, poder 1 fazer. hora da manhã, da madrugada,
que coisa. Não porque eu quis chegar 1h da madrugada, eu deveria ter chegado Mas você não pode nem... você tem que se programar, tem que ter horário agora, tem né? que ter horário para você poder Ninguém te viver, garante, né? é a ponta da praia. Isso já depois que abaixou a água, já a sujeira os toda lá, prejuízos, né? O que nem de terra, rastro né? da destruição. Mas foi uma loucura. Mas o que eu estava falando, Luciano, é justamente isso. Você tem o canal da Monteiro Lobato ali em São Vicente, Sim. que colhe água, que é um canal estranho, porque ele tem ali onde está... Olha lá, olha que loucura. Olha os ônibus ali. Isso Só tá ônibus, baixo aqui, porque o que eu peguei ontem... E essa água aí... ontem era muito mais que isso. E essa água aí, telespectador, Luciano e João, Podre, né? é água de esgoto, é água contaminada, ou seja, com todas as doenças que tem direito. vai ter gente que vai ficar doente. Mais uma coisa que me assusta, você tem o canal onde passa o VLT, para as pessoas entenderem onde... O Luciano conhece bem, ele sabe, você vive a cidade de São Vicente há quantos anos? Sempre. 51. Desde sempre, Desde né? sempre. Desde quando nasci. Você tem aquele canal que passa ali ao lado, que está extremamente sujo, aquele canalzinho, ele desemboca, em parte, ali é onde é Monteiro Lobato. A Avenida Monteiro Lobato, São Vicente tem um canal. Tem outro canal. Esse canal é o que eles chamam de linha vermelha. Isso. Né? Ele vai seguindo, e aquele pedaço ali embaixo, então, enche que é fantástico. Né? E ele vai seguindo e vai passar para ser o canal da Jovino de Melo. E ele vai desembocar em Santos. Ele termina a Vila São Jorge em Santos, São Vicente, começa a Vila São Jorge de Santos. Ou seja, se não tiver uma conversa, pode ter o melhor prefeito de São Vicente ou o melhor prefeito de Santos, que limpe seus canais. Se os dois não limparem, e no final, onde vai desembocar, que é um absurdo total, tem casas dentro do canal. Tem casa dentro do canal. Tanto do lado de Santos quanto de São Vicente. Não, São Vicente não dá, porque a água vem de São Vicente para Santos. O fluxo da água desse canal é São Vicente para Santos. Mas no final, no canal, dentro do canal, que ele vai desembocar no mar em Santos, no final da Jovino de Melo, tem casas dentro do canal. Por isso que eu digo que não dá Parece pra uma você ter coisa um louca, né, projeto... falar que isso. Não dá pra você ter um Santos Novos Tempos se em São Vicente... Com mentalidades que não estão correspondem, Você né? tem que falar a mesma língua para as duas cidades, até para ter um projeto em comum, porque ali vai ou prejudicar, como agora, ou beneficiar todo mundo. Santos tem o projeto Santos Novos Tempos. São Vicente tem as comportas. Mas será que esses dois projetos eles vão se conversar? De jeito nenhum. Então, mas é possível fazer isso. É preciso que, como eu disse agora há pouco, os prefeitos têm que sentar e fazer... A primeira coisa que tem que fazer é o gerenciamento e a zeladoria da cidade. Isso não está acontecendo. Esses caminhões de hidrojaco, em São Vicente, salvo o melhor juízo, tem um, ou no máximo dois. Santos eu conheço um. Então, não é possível uma cidade, duas cidades. Você tem que ter um por bairro. Tem que pôr dinheiro nisso, gente. Não dá para você não ter. Tem que limpar. Então tem que ter lá, olha, tem que ter na área continental de São Vicente tem 11 bairros. Então tem que ter no mínimo uns 4 ou 5 desses caminhões lá. Aí você lotear a cidade, olha de cima aqui. Então, Parque São Vicente, Jockey, Cidade Náutica, Vila Fátima, que é tudo vizinhos. Aqui tem que ter um. E trabalhando todo dia, né? Isso, todo dia sem sair dali sem pra sair fazer dali. outro lugar. E limpando. E fazer ao mesmo tempo uma campanha. Isso é importante. Uma campanha educacional, de conscientização da população para parar de jogar lixo. Perfeito. Na rua. Colocar o lixo na hora certa. Agora, para parar de jogar lixo, a prefeitura tem que recolher o lixo todo dia. Em São Vicente não recolhe lixo todo dia. Eu acho que a primeira coisa, Luciana, é parar de jogar lixo na urna. As pessoas estão jogando muito lixo na urna. E é isso que está dando muito problema. E aí, nós temos uma sensação, nós, as pessoas que estão nos assistindo, que aqui não tem jeito. Claro que tem jeito. Claro que tem jeito. É quando você votar no vereador, no prefeito, cobrar ele. Exigir que ele cobre. A gente acaba votando. Primeiro que, eu não vou votar, é um erro. Sim. Tem que votar. Tem que votar e tem que cobrar. A grande oportunidade que você tem quando você vota e elege uma pessoa é que dali a 4 anos você diz se ela vai continuar ou não. Exatamente. Isso que é legal. Então, se o cara não for mal como vereador ou como prefeito, você troca. Entendeu? Porque não é difícil administrar uma cidade. É que tem que trabalhar, tem que chamar a equipe e falar, escuta, nós passamos um vexame domingo, a gente aqui não aguenta um incêndio, percebe? Exatamente. A gente não resolve o problema da chuva. O que está fazendo os prefeitos? São coisas da chuva. Vamos fazer uma reflexão aqui. E um incêndio. Se fazer incêndio, não conseguimos apagar. Se chove, a gente não consegue resolver. O que a gente consegue fazer? Carnaval? Carnaval, o que eles estão fazendo lá, aumento de IPTU se consegue fazer. É isso que é para fazer? Isso o pessoal conseguiu fazer. Então, nós estamos vivendo aqui uma situação de fantasia.
vamos jogar notícia boa na mídia, vamos pagar. E paga caro. Pagar. E paga pra caro. falar, para fazer uma campanha, para ficar 3 meses falando que Santos é melhor do carnaval. Aí faz o samba, nem fala de Santos. Né? Porque no samba de Santos não fala de braçuras, aquilo lá, não fala de jardins. Aquilo lá, Luciano, é uma vergonha. Aquilo lá foi uma vergonha. Vai ficar pra história, né? Olha, assustadora. Mas sabe o que parece? Desculpa a minha franqueza nesse mas ponto. sabe o que parece, João? Sabe o que parece? Faz aí que ninguém está percebendo. A sensação que eu tenho é que a Prefeitura de Santos, esse governo do Paulo Alexandre, eles faz aí que ninguém está percebendo. Eles não conhecem a história. Eu tenho a sensação que eles estão chamando de diploma. Põe aí, vai colocando aí. Quem pagou os fogos? Quem põe aí? Ninguém, sabe? É engraçado. Você falou que como ele não tem adversário, ele aposta nisso. Você falou dos Isso fogos. é ruim de não se ter uma oposição, ou pelo menos um candidato em Santos, que todo possa mundo fazer tá no frente mesmo ao barco. atual governo. Né? Você falou dos fogos, Luciano. É engraçado que a gente sabe, nós sabemos que empresa que pagou os fogos. E não paga agora, já paga isso há 20 anos. Faz 20 anos que a empresa paga esses fogos. Literalmente, então, faz 20 anos que ela queima dinheiro. Queima dinheiro. Em nome de uma festa... Sem se divulgar, exatamente. Eu Se ela nunca falar assim, vi olha, isso. eu faço propaganda, que não vejo propaganda, porque ela só trabalha para o governo, né? Então Mas não tem você paga por uma coisa e você não faz nenhum tipo de... Né, não se promove. Então, é estranhíssimo. Né? Isso já é muito estranho. Foram muito bonitos fogos, acho bacana. Mas a que Agora, custa? tem algum cara bonzinho nisso, que joga dinheiro e queima dinheiro de graça? Então, não tem, né, não tem. Você é empresário também, não é isso, Então, Luciano? sou empresário, mas olha só. Você sabe que ninguém joga dinheiro no lixo. E as coisas têm que ter uma razão. Quando você pega, você tem os bares em Santos, nas cidades, você tem os bares, os locais de encontro, padarias, então você tem a placa lá, panificadora, tal, aí você vê o nome de uma bebida do lado. Sim. Né? Qualquer bebida. Então há uma disputa pelo espaço publicitário daquele que tem interesse em ganhar algo. Então, você entra numa padaria, está o logotipo lá de uma marca de bebida, porque a marca de bebida tem que pôr lá, porque ela vende na padaria. Claro. Então, há uma associação natural. Você compreende que no quiosque, lá no Guarda-Sol, tenha lá a propaganda de algum produto, um sorvete, uma bebida, que tem a ver, porque aquele produto é consumido ali. No caso de uma empresa que tem que coletar o lixo, que tem um contrato milionário e que tem que limpar a rede de água pluviais, mas não limpa, mas está pagando coisa por fora, é porque, sabe por quê? Porque assim ninguém fiscaliza ela. Esses incêndios que aconteceram, sabe por que aconteceu o incêndio? Porque ninguém fiscaliza. Exatamente. Vocês viram? Os bombeiros chegaram lá para pagar o incêndio, esse último que teve, os containers Eles não nem tinham sabiam que tem lá dentro. identificação. Sabe por quê? Porque o poder público, a secretaria da cidade lá, quem tem que fiscalizar, a Secretaria de Obras e Meio Ambiente, não fiscalizou. Porque é parceiro. Como vai fiscalizar? Esse cara, ele faz isso. Gera emprego Esse aqui na faz cidade. aquilo. Então não vamos fiscalizar. Depois, põe o caminhão do bombeiro, como aconteceu aquele da Lei Boa, o bombeiro pago por nós, contribuintes, vai apagar o incêndio da empresa particular. Primeiro erro. Segundo erro, o bombeiro nosso, do estado de São Paulo, apagou o incêndio lá com a água do mar. Poluiu. A água do mar arrebentou com os caminhões. Ninguém falou isso. Com as tubulações, com as mangueiras. Tudo né? aquilo que passou por dentro dos caminhões de bombeiro do estado de São Paulo, da Polícia Militar, aquilo deteriorou o nosso bombeiro. A empresa que pegou fogo pagou? Não pagou. Mas a gente não Isso conseguiu sem nem contar. saber o que aconteceu, Então, Luciano. A empresa até agora... Exatamente. hoje- Então, o que está acontecendo na Baixada é uma inversão de valores. É preciso se colocar um norte das coisas. Os senhores prefeitos precisam governar, porque eles têm disponibilidade orçamentária, eles têm apoio de recursos estaduais e federais, então eles precisam governar. Limpar a cidade, prestar conta, parar com essa papagaiada de pegar dinheiro para pôr em carnaval, que isso é uma papagaiada. Isso está mostrando claramente que não funciona. Enquanto a população geral, o carnaval é super importante, eu gosto de carnaval também, mas é prioritário? De jeito nenhum. Olha o que está acontecendo aí. Olha a falta de vaga na educação, o problema na Santa Casa. A Santa Casa fecha ou não fecha? O problema do hospital que eu falei agora, dos investigadores. O próprio São José, Cheio lá em São de Vicente, problemas o CREI. importantes que influem no dia. O problema é do trânsito, que ninguém resolve. Passa dia, vai dia, mas que não coloca resolve o o problema sinal, do trânsito. coloca, né? Semáforo vai um monte ali, o que né? que a gente está percebendo? Há um desvio das coisas
que está atrapalhando na vida das pessoas e ninguém está percebendo isso. A gente está acostumando com isso. Nós estamos acostumando a ser atrapalhados pelo serviço público. Por quê? Porque não estamos cobrando. Nós precisamos cobrar quem está no executivo e quem está no legislativo. Em especial quem está no executivo. Porque o executivo tem que executar. Não pode ficar choramingando. Não pode ficar falando que não tem, que a crise. O ponto da culpa no governo passado. Luciano, você foi vereador em São Vicente. Você 2 foi mandatos. deputado federal. Você teve... Estadual, desculpa. Você tem uma noção muito clara do que acontece. Sim. Me corrija se eu não tiver com os números certos. Eu peguei os números. São Vicente é a 14ª cidade que mais recebe dinheiro no estado de São Paulo. Orçamento. 14ª. Quase 1 bilhão de reais. Passou de 1 bilhão já? Já passou de 1 bilhão de reais. É um valor astronômico. É um valor astronômico. Você tem uma cidade praticamente pronta, porque você não tem grandes obras de infraestrutura, apesar de precisar de muita coisa de infraestrutura, mas você não tem que abrir avenidas, você não tem, já estão abertas. Você não tem onde crescer na ilha, por exemplo, e na área continental também você não tem muito mais onde se possa crescer. Mas precisa investir, mas precisa melhorar a área continental de São Vicente. Muito. Pelo amor de Você Deus. não tem um sistema de coleta de lixo, isso é na Baixada Santista, adequado. O que você tem em Santos é um aterro que você tem aqui sanitário, que é uma forma... É um transbordo, porque vai tudo, né? Você faz uma impermeabilização do solo, você joga o lixo lá em cima, terra, lixo, terra, lixo, que também não é a solução. O Sítio das Neves é uma forma de você evitar. É o que a gente falou outro dia de saneamento básico. Esse faz parte do básico, mas não é o ideal. Básico, né? Não é o ideal. Nós não estamos tendo o básico. Ninguém está falando que saneamento tem que ser sofisticado. Eu acho que tem que ser sofisticado. Mas nós não temos o básico. Nós não temos a saúde básica, nós não temos a educação básica, nós não temos o saneamento básico, nós não temos a segurança básica, nós não temos a infraestrutura básica. Nós não estamos nem chegando no sofisticado, nós não temos o básico. A única coisa sofisticada que nós temos é quanto nós pagamos. Os impostos são bem sofisticados. Muito caro, muito caro. Você sabe que São Vicente hoje é um dos maiores IPTUs do Brasil. Santos não fica longe, Santos não fica longe, Praia Grande muito menos, que é mais alto ainda, e Guarujá também não fica longe. Então nós temos aqui na nossa região os maiores IPTUs do Brasil. Perdemos talvez para Rio de Janeiro e Brasília, e alguns lugares do Rio de Janeiro e alguns lugares de Brasília. Ilha Comprida. Ilha Comprida também. É o maior. Pior. E também você vê como uma coisa vai, eu não sabia. Mas é um dos maiores do Brasil. E o retorno que o é um governo... dos piores do Brasil. Nós vamos fazer um rápido intervalo, o TV Com Debate volta em instantes. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição.
Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada, de segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia à 1h. E também pelo site www.tvcomsantos.com. Conto com você. Alô, nação santista, o radar está no ar. TV Com Debate dessa segunda-feira já está de volta. Hoje a gente recebe o ex-deputado estadual Luciano Batista, atual primeiro suplente. Primeiro suplente. Vai assumir? Qual que é a tua expectativa em relação ao cenário político agora nesse ano de eleição, Luciano? Então, na Assembleia, primeiro, pode ser que assuma se eleger algum deputado prefeito lá, do PTB, o Roque, pode ser que se eleja. O Coronel Ferrarini, que é deputado já há 8 mandatos, ele conversando comigo, ele vai ser candidato a vereador na capital também. Então existe essa possibilidade, sim. Mas isso eu não estou focado nisso. Nós estamos montando o PTB em São Vicente, com pré-candidatos a vereadores, e o PTB vai lançar uma pré-candidatura a prefeito, e no caso sou eu o pré-candidato do partido. Vai lançar também em outras cidades, né, no Vale do Ribeira. Aqui o PTB tem o vice-prefeito Estásio, eu não sei se continua também, porque é uma decisão pessoal do prefeito de Santos, não sei o que vai acontecer. E, na verdade, eu vou focar lá em São Vicente essa montagem do PTB, tanto para a Câmara de Vereadores como para a Prefeitura, né? São todos pré-candidatos, ninguém ainda é candidato próprio. Candidato a candidato. Isso. Por enquanto, as convenções se darão lá na frente, em julho, e aí o partido vai oficializar os nomes, né? Mas o partido vai se fortalecer, sim. Eu estou muito animado. A gente tem montado uma chapa muito boa, de pessoas legais, assim, que estão interessadas em reconstruir a cidade. A cidade realmente, ela voltou no tempo, ela retroagiu e ela tem sofrido muito. Não só, nós falamos agora no primeiro bloco de enchentes, mas a cidade está com problema em todas as áreas, né? Está com problema de lixo, de buraco, de manutenção, problema nas escolas, nas creches. Isso tem sido divulgado amplamente pela mídia da Baixada Santista. Quase todo dia tem um problema lá em São Vicente. A nossa intenção é justamente essa, de montar um novo quadro para resolver esses problemas. Né? Porque a cidade tem jeito, nós falamos agora há pouco aqui, isso. Uma cidade que tem um orçamento de mais de R$1 bilhão, não pode dizer que ela não tem solução. Claro que tem solução. Né? Já teve situação pior no passado e se resolveu. Então a gente tem que procurar pensar positivo de que dá para resolver, que dá para mudar a cidade. E aí, junto com a gente hoje também, o João Vilela. É interessante a forma como você fala, até a tua paixão por falar que São Vicente dá certo, porque tem muita gente que fala, não, olha, vai ser difícil, o teu discurso já é diferente. Você, vamos fazer uma hipótese aqui, prefeito de São Vicente, porque tudo isso que você falou, todos os problemas da cidade, são problemas de gestão, né? Manutenção, a questão viária, a questão da educação, na saúde, são problemas de gestão, o prefeito está lá para resolver isso. Você atacaria qual primeiros problemas de São Vicente? É mais a área continental? É também governar para as pessoas que moram na ilha? Como é que seria os seus primeiros 100 dias, por exemplo? A primeira coisa que tem que fazer é fazer o gerenciamento da cidade. A cidade está com a autoestima baixa. Por que está com a autoestima baixa? Porque está tudo errado. Então você tem que acertar os trilhos, organizar a questão financeira da saúde, controlar melhor o gasto dos recursos. Na educação também, a educação tem recurso. A cidade de São Vicente é a cidade que mais recebe dinheiro do Fundeb, em todo o litoral. Ela é a maior rede de ensino público do litoral e, portanto, é a que mais recebe, e o Fundeb não falha. O Fundeb cai dia 10, dia 20 e dia 30, no caso de mês que tem dia 30, no caso de fevereiro, caiu hoje, né, dia 29. Então, o Fundeb cai religiosamente nas suas datas. Então, é impossível você receber um recurso em que 60% dele você pode pagar salário de professor e você recebe o recurso mensalmente, você atrasar salário, por exemplo. Como você pode atrasar salário do professor se o que você recebe de Fundeb é o suficiente para pagar a folha toda? Ou seja, o dinheiro carimbado, vem para aquilo. É religioso. Isso é um dado, João, que está na internet, lá, não é um dado não são as minhas palavras.
São palavras públicas no próprio site da prefeitura. Você entra no site e lá vê o Fundeb caindo religiosamente, nunca atrasou. Então está lá caindo. Então você vê quanto custa a folha de pagamento, algo em torno de professores, algo em torno de 8 milhões, e a prefeitura tem lá uma arrecadação gigantesca, muito maior do que isso de Fundeb. Então como é que atrasa o salário? Não sei. Como é que não tira o lixo se tem uma empresa tirando lixo? Não sei. Então nós vamos acabar com isso. Como acabar com isso? Sendo austero. O dinheiro caiu lá. Fundeb caiu, paga os professores. Não, paga os professores. Chamar o cara da coleta de lixo, eu preciso que você colete o lixo todo dia. Isso aqui não é coleta o lixo. Tem um contrato, Vocês né? acreditam? Tem um Vocês contrato. acreditam que lá se coleta lixo um dia sim, um dia não? Como assim? Em pleno Se século as XXI, com a pessoas quantidade produzem que lixo todo dia, a João, produção de lixo, como é que a empresa que coleta o lixo um dia sim e um dia não? Se ela recebe pelo o valor, o que pesa no valor do lixo é o lixo coletado e transportado. É por quantidade isso? Como é que se paga? O que se pesa? O que se pesa? O que é o item que pesa no preço do lixo? É o peso do lixo. É o combustível no final das Isso. contas. Aí você quantos quilos coletou é quanto a prefeitura paga. por tonelagem. Então, se ele coletar todo dia, não vai aumentar. Veja, eu quero falar com bastante clareza para as pessoas entenderem. Então, cada cidadão produz mais ou menos 1 quilo por dia de lixo. Esse é mais ou menos isso. Então, se você produzir 1 quilo na segunda e ele não passou, e ele vai passar na terça, você produzir 1 quilo na terça são 2 quilos. Se ele passar na terça-feira e pegar 1 quilo e passar na segunda e pegar 1 quilo, não aumentou. Ele vai pegar os mesmos É o 2 mesmo quilo. quilos. A diferença é que ele vai levar o lixo todo dia. E se o lixeiro levar o lixo todo dia, sem deixar rastro na cidade, que é outro problema de São Vicente tem esse problema, viu, gente? Tem rastro. O lixeiro passa, todo mundo sabe que passou, porque pode ser lá na Vila Mariana, perto do Maitá, e pode ser no Itararé. Fica um rastro. Por quê? Porque não tem uma autoridade para chamar o cara e falar o seguinte: olha, você está notificado a não fazer mais isso. Na segunda vez você está multado. Na terceira vez a multa monta e depois quebra o contrato. Qual é o problema de fazer isso? Quem é que vai morrer? Ninguém. Você vai ter uma cidade limpa. Então é simples de fazer. Você tem a Codesave, você tem a CEMURB, que faz a manutenção da cidade. A Codesave tem quase 1.000 homens. Você monta lá uma equipe de tapar buraco. Então eu quero uma equipe de tapar buraco. Vocês vão ficar o dia todo tapando buraco na rua. É assim que funciona. Uma equipe para limpar os bueiros. Uma equipe para podar as árvores. Uma equipe para ver as lâmpadas queimadas. Porque você tem a mão de obra lá. O que você precisa saber é comandar essa mão de obra para fazer o serviço. A prefeitura tem mais de 3.000 funcionários. A Codesave tem mais de 1.000. Então eu quero usar essa mão... A gente tem que usar essa mão de obra para que a cidade volte a funcionar. Melhor do que era antes. Não é igual era antes, é melhor. Por quê? Por que tem que ser melhor, João? Porque o orçamento é maior. Se nós temos um orçamento muito maior, como é que a cidade piorou? A obrigação é ser melhor. Eu me lembro que quando o Márcio França entrou na prefeitura, e inegavelmente, eu trabalhei na prefeitura com o Márcio, 4 anos. O primeiro mandato do Márcio, de 97 a 2000, foi muito bom, onde todo mundo trabalhava. E o primeiro mandato do Márcio, sabe quanto que era o orçamento? 62 milhões em 97. 62 milhões. Por ano. Hoje é 1 bilhão e não dá. Veja você. 15 anos, né? 2000? Luciano. Não é possível você admitir esse quadro. O que tem que ter é gestão e controle dos gastos. E comprometimento com a Pôr cidade todo mundo para também. trabalhar, explicar para as pessoas o seguinte: aquilo não é. Outra coisa. Eu vou falar uma coisa aqui com toda tranquilidade. O prefeito que ganha a eleição, ele tem que governar. Ele não tem que ficar olhando, olha, o outro governo esquece outro governo, porque a dívida de cidade... Primeiro que você sabia o que estava acontecendo. Exatamente. lógico. E dívida. Toda cidade do Brasil tem dívida. Desde quando existe São Vicente, desde quando o Brás Cubas fundou Santos, deixou dívida. E desde 98 você tem a lei da responsabilidade fiscal que você limita. também... Que limita e você não Limita pode os ter o que gastos. você quer também. Que ficou melhor, inclusive. Claro, sem dúvida. Mas o que eu digo, Luciano, me corrija também se eu não tiver com os números certos. Eu tive uma vez uma entrevista com o diretor do Sindicato dos Funcionários Públicos de São Vicente e ele me falou um número que é o seguinte. Ele falou, olha, são 500 cargos de confiança. Recebendo de 3,5 a 8 mil reais por mês. Na Codesave? Não, prefeitura. No geral. Prefeitura. Então, isso ele colocou, estava no programa do Augusto, até
Eu acho que ele está errado. Tem mais. Tem Bom, mais. Bom, vamos piorar a coisa. Mas vamos supor que se você está achando que é mais, pior ainda. Mas 500 cargos de confiança. Primeiro, confiar em 500 pessoas já é algo muito estranho de se soar, né? Mas uma cidade para São Vicente, o que estão fazendo essas 500 pessoas que deveriam... São todos chefes, né? Cargo de confiança, tudo é chefe. Bom, já estou achando que são 3 mil funcionários, você me falou, que é muito cacique para pouco índio. Mais de 3 mil funcionários. Então, acho que 3.800 funcionários. Tudo bem, que sejam 500 cargos de confiança, fora os chefes que você vai ter no funcionalismo público, já tem muito cacique para pouco índio, né? Vamos pensar na situação. Primeira coisa, Luciano, que eu vejo assim, eu pessoalmente, eu não sou candidato a nada em São Vicente, não tenho nem meu título eleitoral de São Vicente, aqui de Santos, mas a primeira coisa que eu pensaria seriamente em fazer seria criar um lugar na área continental para reciclagem de lixo. Isso pode ser feito com mão de obra, inclusive, de presos, um convênio com o governo do estado, com toda facilidade, pessoas que vão lá, vão aprender a trabalhar, coisa digna, inclusive. Poderia aproveitar antes a população que mas eventualmente você tivesse sem emprego. Não, também, né? Mas você consegue ter isso sem grandes dificuldades, porque daí o dinheiro vem do governo do estado. Estou dizendo para você economizar o dinheiro da prefeitura. Concordo, mas você precisa do dinheiro para você fazer. Você precisa de um sistema, mas um sistema fechado, né? Ou jogar lixo para qualquer lado e ficar, como o pessoal usa por aí, jogar caminhão com um monte de coisa e começar a criar sistemas com fábricas. Fala, olha, nós temos aqui isopor, nós temos aqui plástico, fábricas que beneficiem isso. Crie lugares na área continental, que eu sei que tem todos aqueles problemas ambientais, mas são resolvíveis, de forma de você conseguir resolver aquilo de uma forma mais concreta. É possível fazer isso. E aí, limpeza. Porque a Organização Mundial de Saúde diz que cada $1 que você investe na limpeza da cidade, o saneamento básico, você economiza 60 em saúde. Se você fizer uma limpeza de verdade, limpando os canais, criando piscinões, limpando os bueiros, limpando a cidade, tem que estar limpa, primeira coisa. Você vai reduzir o problema do trânsito, que você vai passar hoje, você pega a avenida, aquela rua que vai dar imigrante, sai da Nossa Senhora de Fátima. A Rua do Charmes? A Rua do Charmes, ali que é Penedo, né? Charmes é Penedo, mas... Então, mas é Capitão Luiz Ornô, né? Isso. Aquela rua não precisa nem chover para estar alagada, ali é um caos ali para frente, você sabe como é que está aquilo. Você resolve um problema viário, melhora bastante pelo menos. Você resolve um problema de saúde, porque muita gente que está chegando ali é por causa de sujeira da cidade, é leptospirose, é problema de infecção, vários problemas vêm com a sujeira. Então, assim, e você melhoraria muito as escolas, acho que são as coisas que são mais urgentes da cidade. Sim, né? Mas tem no começo da sua fala, você comentou de fazer uma usina de reciclagem. De reciclagem na área continental. Ou em algum lugar que seja adequado. Eu não acho, eu vou dizer claro. que eu não concordo. Claro. Eu acho que tem que ter uma usina de reciclagem, mas não na área continental do São Vicente. Vou explicar por quê. Mas não pensa, por isso que eu coloquei bem claro. Eu coloquei bem claro, porque assim, as pessoas imaginam uma usina de reciclagem... Não, eu sei como que é. Eles imaginam aquele monte de lixo. Não. No Brasil não tem, Luciano. Não, eu já vi fora do país. Entendeu? Eu já fui ver fora do país. Não é como as pessoas pensam. Não é. Mas o problema do lixo, ele é de décadas. A área continental, ela tem que ter outras prioridades nesse momento. Se a gente não deu atenção para a Continental de São Vicente, para levar as necessidades que tem lá, se eu elencar aqui 10 necessidades da área continental que precisam ser feito lá, não estará a usina de lixo. E são 10, não, pouco, se você falar assim, por exemplo, primeira coisa, pavimentação das ruas da área continental. Isso para mim é prioritário. Não é possível você pegar, isso na minha modesta visão, estão recapeando de novo a Biquinha e a Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas é aquela que sai da Biquinha e margeia o mar ali até a Ponte Pêncio. Estão de novo recapeando ali. Isso é uma afronta. Para mim, minha modesta opinião, é uma afronta. Como é que você tem um monte de rua no Rio Negro, no Rio Branco... Sem asfalto.
no Quarentenário, Sem dúvida. sem asfaltar, na Gleba 2, que é lá no Parque das Bandeiras, sem asfaltar, e você está fazendo de novo recapeamento da biquinha. Não cabe na minha cabeça isso. Mas, Luciano, Então, o que eu estou falando é assim, se você não tirar o lixo, Não, primeira eu coisa, sei não tirar que o lixo mas peraí, das vamos- ruas... Mas ele vai chegar Vamos lá, tirar o mas lixo. ele Vamos- vai... tá. Eu tenho que tirar o lixo, Por mas que hoje, não o lixo hoje o lixo está sendo teoricamente tem que ser recolhido todo dia, não é. Eu acho que tem que ser todo dia. Tudo bem. E tratando com respeito a empresa que coleta o lixo, mas a empresa tem que respeitar demais a cidade, e hoje não acontece. Ela não respeita a cidade. Agora, área continental, priorizar primeiro para a área continental aquilo que não tem. Se eu tenho uma cidade, se eu for prefeito de uma cidade, aonde eu quero pavimentar de novo, uma mesma rua que já recebeu 10 pavimentações, e aí o povo que paga IPTU, que paga imposto lá, não recebe, eu provoco desequilíbrio social. Claro, Então eu tenho claro. que ver, o que é prioritário na área continental? É a pavimentação das ruas, é a construção de equipamentos de esporte, equipamentos sociais. Não tem um clube da melhor idade, não tem atividade para terceira idade na continental. A área continental hoje deve ter aproximadamente 120 mil habitantes. Então tem idoso. O que tem para o idoso na continental? Nada. Pro jovem também não tem, Também né, não tem. Luciano? Luciano, então o nós que eu temos que falo- primeiro fazer essa priorização. Fizemos. Agora equilibramos o jogo. Ou seja, os investimentos que tem que ter na área continental, tem problema na Vila Margarida, então vamos resolver primeiro todos os problemas, para depois o seguinte, agora vamos discutir uma usina de lixo. Vamos abrir um debate mostrando como é que funciona a usina de lixo em Barcelona, em Miami, em Orlando. Como é que é o sistema? O sistema de, vamos fazer o sistema de esteira? Já viu o sistema de esteira? É um terreno de 800 metros, que vem um caminhão, despeja, aí água fervendo a temperatura não sei de quantos mil graus Celsius, vai limpando, vai separando lixo, vidro, plástico e tal. Então nós vamos discutir primeiro com a cidade o que é, para todo mundo entender como é que funciona. Quantos empregos vai gerar, qual é a expectativa de emprego, quanto a gente vai poder arrecadar de lixo para depois discutir aonde vai ser. O que eu estou falando, empresa de Luciano, lixo. é assim, a questão é que o maior gasto hoje de uma cidade, na nossa região, é lixo. Nós somos um gasto absurdo. E, primeira coisa, se você asfaltar e você não continuar deixando encher aquele lugar, o asfalto vai embora. Esse que é o problema. Você Não, começa mas peraí, uma coisa é tirar o lixo da rua. Não, outra não, mas coisa não, não, tem você a falou ver, assim, vamos tem a colocar ver, uma usina de tem lixo a ver, tem na a área ver. continental. Eu Porque estou dizendo se para você que lá você tem chegar- muito mais prioridades do que... Não, então, mas se você não primeiro limpar, vamos pegar a casa da pessoa. Você vai reformar uma casa. O que você faz primeiro? Limpa. Você tem que ter um lugar para você jogar esse entulho. Você tem que ter um lugar que beneficie esse entulho para você poder melhorar a situação. O que eu estou falando é assim, se eu simplesmente asfaltar uma rua... Não é simplesmente faltar. Não, tudo é bem. colocar a rede de água Tudo pluvial, bem. colocar Mas se meio eu não fio... recolher, fazer o se eu não básico. recolher o que está ali de sujeira, porque tem o cano de Mas esgoto, vamos a questão recolher. toda. Não, tem que recolher, mas você vai ter que fazer uma usina de tratamento de Não, mas por enquanto dejeto. não. Eu não vou ter Você que fazer. Não consegue fazer Todas as cidades pelo têm que fazer. contrário. Mas peraí, Eu João, sei, João. Luciano. Todas as cidades têm que fazer, todas, sem exceção. Sem dúvida. Só que se eu um dia entrar na prefeitura, eu não vou nunca priorizar, não posso. É impossível priorizar. Vamos fazer uma usina de lixo na área continental. Não, isso não existe. Na minha cabeça não existe. É um problema sério, regional. Você não vai conseguir É um problema mandar. regional. metropolitano. O que Mas você vai por- gastar mas peraí, eu tô pagando- pra você mas peraí, pegar João. um caminhão de Mas lixo... eu vou continuar fazendo isso. Sim, mas se você pegar um caminhão de lixo, o custo que você tem num caminhão de lixo... Sabe pra onde pra ia o você lixo, jogar aqui antigamente? no Círculo das Neves em Santos, que é jogado aqui em Santos. O lixo de São Vicente é jogado hoje em Santos. O de Itanhaém vai para Mauá. O de São Vicente já foi para Mauá. Sim, tudo bem, foi. Mas é um custo disso inimaginável. Um caminhão de lixo leva 14 toneladas de lixo. O custo dele fazer isso é altíssimo. Se você não tiver um sistema local, quanto mais perto, você viu nessas cidades que você viu, o sistema mais forte no mundo, são 2 lugares no mundo, é Frankfurt e Hong Kong. Fora as cidades do Japão, que também tem um esquema muito bom. E Barcelona também tem. Eles, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, eles foram pensar no final. Como você pode recolher isso. Porque senão você cria um cano de esgoto, e onde você vai jogar? Não jogo. Você cria um sistema de limpeza da cidade, mas eu não jogo. Vou jogar lá na outra cidade, vou depender dessa empresa que é dona da concessão. Você não tem opção. Você chega lá, você vai falar assim, olha, tudo bem, meu amigo, eu vou jogar esse lixo fora. Mas você vai jogar aonde? Mas será que, Nessa senhores, empresa, é a única que tem. Sim, mas É a única que tem. Mas, por exemplo, será que a área continental não poderia ter uma outra utilidade? Por exemplo, é uma região carente em muitas coisas, como você É que citou. as pessoas- Uma indústria, uma empresa, isso, uma aí geração sim, de Guto, emprego para quem Guto, mora que lá. A grande questão é que nós no Brasil temos a impressão, e a certeza até, por tudo que a gente vê, que o lixo
é algo degradante. Porque nós vemos os lixões e dá a impressão, você vai falar, não, vou colocar um lixão lá no lado, nem pensar por aqui. É isso que a gente imagina. Vou dar um exemplo muito sério. Não, mas eu não estou imaginando isso. Não, João, eu sei. Mas só um minuto. João, você está priorizar o valor da utilidade da região. João, você está com um debate. A gente vai, mas peraí um pouquinho só. Nós vamos colocar o asfalto, que é mais importante, os equipamentos públicos, que é mais importante, o Guto colocou aqui indústrias para a cidade. Então, indústrias não poluentes. Não poluentes, mas vou dar um exemplo. Você tem hoje o isopor, ninguém carrega isopor, custa menos de 4 centavos o quilo do isopor. Ninguém recolhe isopor. Se pegar para qualquer carrinheiro, pergunta se ele leva um isopor. Não leva latinha. Custa menos de 4 centavos o quilo. Ele quer latinha. É reciclável. É reciclável? É 100% reciclável. E sabe o que é feito de isopor normalmente? Aqueles rodapés que estão na moda hoje, que são caros, aqueles branquinhos, sim, que são bacana, é feito de isopor. Sabe para onde que vai isso? Vai lá para Santa Catarina. Processa lá e volta lá. Tem que trazer uma fábrica dessas para cá, e você pega e você junta. Olha, daqui, o cara não vai ver o lixo. O lixão de Hong Kong fica no centro de Hong Kong, e é um prédio lindo por fora, que só vê o caminhão entrando e saindo a matéria-prima para as fábricas que já estão todas coletadas. Todos os táxis de Hong Kong, por exemplo, eles usam, todos, sem exceção, gás de lixo processado. Metano. Então, metano. Mas o que eu estou falando assim, nós vamos ter que pensar um pouco maior a cidade. Não, vamos pensar. Porque a Mas para pensar nisso, João, primeiro você tem que pensar o seguinte, que na área continental tem 120 mil habitantes que sofrem de algumas necessidades muitas, que são muito maiores, mas que todas. são muito maiores do que colocar uma usina de lixo lá. Então, eu penso assim... Tem emprego para os caras. Então, mas eu sei que tem que ter emprego. E mas essas fábricas são sensacionais. São. Mas primeiro você tem que dar a infraestrutura para aquela região. Então, deu a infraestrutura para a região, vamos pensar, paralelo a isso, e lá tem um espaço gigantesco, que tem várias glebas, para você atrair empresários para investir lá. Mas como o empresário vai investir numa área que está tudo degradado? Não dá, então nós vamos fazer que não tem um mínimo de infraestrutura. Recuperação, iluminação. Você sabe, por exemplo, que São Vicente arrecada por mês R$1.100.000 daquela contribuição com a luz. Nós podemos colocar lâmpada de LED em toda a cidade, inclusive também na área continental, que é a cidade. Só que não colocam, porque o dinheiro cai no pacote da prefeitura e a Deus dará. Mas sabe o que eu vejo, Então, Luciano? Há uma distinção entre todos os prefeitos que falam, ali é área continental, aqui é São Vicente. Não, mas para mim não vai ter. Não, sei. Mas eu você acho que o escuta próximo isso. prefeito tem que priorizar a área continental. Isso. Ali é área continental, aqui é São Vicente. Não, peraí. Lá é São Vicente também. Tudo é São Vicente. Tanto Exatamente. quanto. Paga o Agora, mesmo você imposto. não falou de estrutura, é exatamente o que você está colocando. Eu concordo contigo. Eu estou dizendo só em questão de posição de começo e fim. Mas, assim, eu concordo plenamente contigo. Por exemplo, você não tem um viaduto, você não tem uma ponte que ligue, que ali aquela ponte está condenada. A que tem, que você liga... A Ponte dos Barreiros está condenada. Você não pode passar um caminhão de lixo lá. A própria Angelina Prete... Você não pode. Não, aquela ponte tem que se ser não tiver duplicada. é uma teia de aranha que você vai ter que eleger prioridade São e atacar. 120 mil pessoas morando Sim. lá, praticamente uma cidade. É uma boa cidade. Maior que muitas cidades. Então, e que vê, ao longo dos anos, todos os prefeitos governarem de costas. Porque se você instalar empresas na área continental, por exemplo, Exatamente. você vai evitar que aquelas pessoas se desloquem até Santos para trabalhar, que essas pessoas deixem o dinheiro efetivamente em São Vicente, porque isso vai girar a economia da cidade. Mas para isso, eu tenho que primeiro cuidar daquele pedaço. Lógico, você tem que fazer cuidar daquele a lição pedaço, de casa. Você elencar 10 assuntos, eu falei 3 aqui, eu estava começando a falar. Eu falei de ter que pavimentar primeiro lá, antes de ficar recapeando a avenida que já foi recapeada 10 vezes. Levar equipamentos para a terceira idade, equipamentos esportivos. Você fazer os equipamentos esportivos em parceria. O que falta? As secretarias precisam se conversar. Então, a SEDUC, ela tem que estar interligada com o esporte, porque você pode usar os equipamentos da SEDUC junto com o esporte. Como faz Praia Grande. Eu não estou inventando a roda aqui. É possível construir um ginásio no Maitá, por exemplo, para atender o Caíque, o Saulo, as escolas de lá. O Saulo é no Parque das Bandeiras. O Caíque é aqui no Maitá, mas o Parque das Bandeiras... O Caíque é no Maitá e o Saulo é no Parque Continental. É do lado, são colados, são separados por um canal.
um canal na Avenida Central que também precisa de manutenção. Eita. Então você pode construir ali um ginásio para fazer atividades esportivas todas para os alunos da rede pública e usar no contraturno para as secretarias de esporte fazer seus projetos. Fazem isso? Não, não fazem. Então você não dá alternativa, opções. E lá eu acho o melhor lugar para crescer. Porque você Sem tem dúvida. área, o Humaitá tem tanta praça que você pode fazer praças esportivas, você pode fazer pista de skate, pista de cross, você pode fazer tudo lá. Agora, Tem que área, fazer. né? E outra, é ir buscar no Estado. Você vai chegar, eu vou chegar na Secretaria, eu vou lá na Secretaria de Esportes, eu vou levar 10 assuntos. Olha, eu quero isso aqui para o Humaitá, isso aqui para a Continental, isso aqui para a Glebe, isso aqui para o Samaritá, isso aqui para o Joca. Então, eu vou levar 10 assuntos. Eles não vão me dar os 10. Mas o que der já tá Eles bom. vão dar 8, 7. E eu vou começar a fazer. Depois eu vou chamar o governador para inaugurar. Governador, vamos inaugurar lá. Fizemos lá um ginásio, um baita ginásio no Humaitá. Vamos inaugurar. Legal. Aí quando ele vem inaugurar, eu conheço, né? A proposta, governador. É isso aqui, olha, esse projeto aqui, precisamos fazer lá no Samaritá, um bairro antigo. Então, ele vai liberar. Claro. Porque ele vai ver O resultado ali. Vai ver o resultado. Foi assim que o Márcio conseguiu com o Mário Covas. Sim. Trazendo Então, ele para ver o resultado do... Eu estou seguindo uma cartilha que eu já conheço. É você fazer e mostrar para o cara que deu o dinheiro. Está aqui, nós fizemos. Fizemos bem feito, São prazo Vicente certo. ganhou dinheiro para fazer um monte de creche do governo federal. Sabe quantas o Billy fez? Nenhuma. Então como é que tu vai buscar mais creches? Dinheiro tem. O dinheiro tem, mas você tem que fazer, você tem que inaugurar. Aí você convida o ministro da Educação, que hoje é o Mercadante. Aí traz o cara para a inauguração, vai lá pessoalmente convidar o cara. Estamos inaugurando as 6 creches que o município ganhou. Traz o cara, vai lá na vila, pega o Modesto. Modesto, eu preciso de uma camisa autografada para dar para o ministro que é Santista doente. Aí, olha, que ministro, a camisa, pô, parabéns, o Santos e tal. E aí você já, ô ministro, nós estamos aqui com mais 8 projetos aqui, entendeu? É assim que funciona. E a população também usando esse serviço e vendo... Isso. Agora, se você não faz e fica, ai, é a crise. Ah, meu amigo. Não dá para fazer nada. Aí não Sentar dá. na crise... Então, você tem que ser executivo. Executivo é executar. Prefeito é um feitor. Ele é que tem que fazer. A palavra vem desse negócio. Nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, prefeito é o cara que faz, que tem que fazer. Não adianta ficar reclamando. E eu acho que hoje muita gente reclama. Não estou falando só de São Vicente, não. É verdade. Reclama, Põe não dá, a não culpa dá. em todo mundo. Mas para arrumar grana para essas papagaiadas que eu falei aqui já, aí dá. Aí o cara se esforça. Não, então nós temos que mudar esse disco. As pessoas estão em casa, o sujeito foi mandando embora da Uzi Minas, o cara foi... A empresa que patrocinou, essa empresa bonitinha, esqueci o nome agora, que patrocinou aqui os 15 milhões, como é o nome da empresa que patrocinou do Porto aí? A Libra. Libra TV, mandou agora, vai mandar 100 pessoas embora, que legal! Viu que legal? Fazendo carnaval. Viu que palhaçada? Quer dizer que manda 15 milhões para o carnaval e manda 100 trabalhadores embora? Não quer saber? Foi mandado embora uma mulher lá que tem um filho com deficiência. Esse cara... Ó! E aí? Não é problema Aí nosso. pode mandar? Aí, mas porque é tudo carnaval, né? Aí ficamos em 8º lugar, que legal. Ficou em 7º lugar, parabéns, em 7º lugar. Mas mandaram 100 pessoas embora agora aqui. Essa é a realidade. É. Senhores, infelizmente o nosso tempo que pena. encerrou. O programa Quando é Bom Passa Rápido. Queria agradecer demais, Luciano Batista. Muito Agradeço obrigado. muito o convite, debate com o Obrigado, João. obrigado. Bom, É muito bom, bom, a bom, gente é bom. enriquece por ouvir. Quero voltar mais. Vai Obrigado, voltar. galera. Só João uma Vilela, frase muito que obrigado. o Luciano colocou agora, que eu acho importantíssimo. Pessoas boas de dar desculpas são ruins de qualquer outra coisa. Exatamente. Com esse provérbio sábio de João Vilela, o TV Com Debate encerra as atividades. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima.